Olá pessoal, você já ouviu falar da existência de alguma rede teatral perto de você? Pois saiba que esses movimentos têm ganhado força ao longo dos anos aqui no Brasil. Então quer saber como esses movimentos têm agido no nosso país? Cola aqui que a gente te mostra. Quando a gente começa a olhar para o movimento em rede aqui no Brasil, a gente percebe que esses movimentos são bem distintos, diversos, e não dá para colocar tudo no mesmo saco. Daí começam a surgir algumas divisões, até para a gente poder identificar, entender algumas características que eles podem até ter em comum, como por exemplo o modo de operação dessas redes. Exatamente, Jorge. Para início de conversa, é importante a gente dizer que existem duas maneiras de dividir essas redes. A primeira, as redes formais, e a segunda, as redes informais. As redes informais são essas redes que articulam artistas, técnicos, profissionais e instituições, só que de modo não organizado. São os indivíduos que acionam as suas ligações pessoais e institucionais. Quando alguém se refere genericamente a essa rede de artistas de uma determinada cidade, provavelmente está se referindo a esse emaranhado orgânico que vai surgindo entre os artistas, esses nós, e que suas ligações são quase que infinitas. Mas essas redes se constituem também, se caracterizam, porque elas se fazem e se desfazem de acordo com cada projeto. Já nas redes formais, esse processo é um pouco diferente, porque os indivíduos e até instituições que participam dessas redes se juntam, fazem essas ligações, só que pensando num projeto de continuidade, que pode ser a curto, médio ou até longo prazo. E essas redes pretendem fazer um movimento no panorama teatral. Ao contrário das redes informais, as redes formais, elas se organizam, recebem um nome e os seus nós se articulam de modo mais coordenado. Nas redes formais, esses agentes, ou nós, como a gente chama também, eles já estão constituídos de uma forma muito mais organizada e com objetivos em comum. Tudo bem, né, Ju? Às vezes esses objetivos não são tão nítidos para todo mundo, mas isso aí é uma conversa que a gente vai ter em outro episódio. Exatamente, Jorge. Mas só para a gente entender melhor, a gente pode dividir o grupo das redes formais em subcategorias. A primeira delas é as redes institucionalizadas. Que é aquele tipo de rede que decide se formalizar enquanto pessoa jurídica mesmo e acaba tendo uma natureza muito similar às associações e cooperativas, embora a sua dinâmica interna seja um tanto quanto diferente. É verdade. A segunda subcategoria diz respeito às redes formais em movimento orgânicas, que são aquelas que têm um nome, se organizam em alguma medida, mas optam por não se institucionalizar. Exato, elas acabam delimitando um território específico de atuação e esse movimento se torna dinâmico e principalmente horizontalizado. Diferentemente das redes formais, quando eles costumam até contratar pessoas, uma equipe para poder executar os projetos, nas redes formais orgânicas são os próprios integrantes que executam os projetos. No Brasil, nós temos o exemplo da Rede Moinho, que reuniu redes informais em um movimento específico, caracterizando-se assim como uma rede formal orgânica. Pois é, a Rede Moinho, ela surgiu lá em 2004, através de uma articulação nacional envolvendo 71 grupos de teatro do Brasil inteiro. Muita gente, hein? E ela também era conhecida como Rede Brasileira de Espaços de Criação, Compartilhamento e Pesquisa Teatral. Nascida na sede do Grupo Galpão, lá em BH, essa rede reunia grupos do Brasil inteiro. Teatro da Vertigem de São Paulo, os Parlapatões, também de São Paulo, e os famosos representantes do teatro de grupo. A partir de diversas articulações, reuniões e encontros, essa rede elaborou e publicou cartas e manifestos que buscavam estreitar o diálogo com o governo, com o poder público, principalmente o federal. Até porque, naquela época, o diálogo com o governo federal e o entendimento que eles tinham de arte era um pouquinho diferente, né, Ju? Oh, se era! Com o diálogo foram criados conselhos setoriais e os membros dos grupos de teatro conseguiam efetivamente falar sobre suas questões e decidir as coisas.
foram pensadas formas de fomentar as montagens, circulação e ainda a manutenção dos grupos que têm o seu trabalho voltados para a pesquisa de linguagem. A Rede Moinho, após 5 eventos grandes, né, de articulação nacional, começou a sofrer algum tipo de problema e principalmente enfraquecimento na parte política. Jorge, mas a gente tem notícias da Rede Moinho? Pois é, Ju, desde 2015 não se tem muitas notícias a respeito da sua atualização, mas nunca é tarde para voltar, né, não? Pois é. Então, Ju, vamos para o 6º passo? Vamos. Depois que vocês traçaram metas, objetivos e ações, que tal encontrar um nome e formalizar essa rede de alguma maneira? Pensem qual é o nome que seja importante para evidenciar esse movimento. Se vocês se reuniram por uma questão territorial, talvez esse nome possa entrar em alguma medida aí. Ou então se vocês se reuniram por uma questão de pesquisa de linguagem específica, do tipo teatro periferia, teatro documentário, seria importante colocar esse nome no próprio movimento. Há também aquelas redes que se juntam não por uma questão territorial ou de linguagem, mas sim por questões identitárias, como é o caso de artistas pretos, dos artistas e das artistas trans. Exato, Ju. E existe também aquele tipo de rede que opta pela criação de um nome forte, né? Um nome que ajude também a memorizar esse movimento, o nome desse movimento para grande parte do público. E esses nomes, eles costumam traduzir de alguma forma os valores que esses integrantes da rede têm em comum. Como é o nome da Frente Teatro RJ? Ou então da rede Baixada em Cena, né? Que são 2 redes que vão encerrar a nossa série. Puxando sardinha pro teu lado, né, Jorge? E pra sua também, né, linda? E aí, curtiu? Vamos continuar construindo esse conhecimento com a gente? Então a gente espera vocês na próxima terça-feira, às 20 horas, com a nossa... Oficina de Redes Teatrais! Vem!